Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus nessa noite. Talvez você já tenha ouvido falar de uma cidade muito conhecida chamada Singapura. Quem já ouviu falar de Singapura? Todo mundo. Quem já visitou Singapura? Marca aí que vale a pena, hein, meu irmão? Sabe que Singapura é considerado um paraíso? Mas o interessante é que essa pequena ilha, ela é menor do que a cidade de Nova York. E a sua geografia traz um benefício muito grande para aquele local, principalmente contra desastres naturais. Os países ao redor de Singapura, como Filipinas, Indonésia, estão muito sujeitas a desastres naturais, como furacão, terremoto. E Singapura, por uma posição estratégica, ela está isenta desses tipos de problemas naturais que acontecem nos seus países vizinhos. Então ela tem uma estabilidade, vamos dizer assim, praticamente o ano todo, se torna um paraíso. Também a cultura de Singapura é muito especial. Ela se destaca entre os países que a rodeiam. Ela é selecionada como um país de excelência para fazer negócios. Isso é impressionante, porque apesar de ela estar rodeada de países com culturas similares, Singapura tem algo totalmente diferente a esses outros países. Isto ocorre por algumas decisões importantes que tomaram, que fizeram com que aquele país fosse um país excepcional. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o país é zero corrupção, igual o Brasil. Ai, meu Deus, quem dera, né, meu irmão? Mas a Singapura é um país zero corrupção. Se alguém comete corrupção, automaticamente é preso. Singapura é o país de número 4 no mundo em transparência governamental. Que interessante, zero corrupção. Outra coisa interessante de Singapura é a chamada meritocracia. Meritocracia. Ou seja, tudo se ganha pelo esforço, pelo trabalho, não pelo contato que você tem. Ou seja, é uma cultura de trabalho que promove essa liderança pelos méritos que tem uma pessoa. Vai estudar, vai se especializar, e ela consegue, então, galgar cargos melhores, situações melhores na vida. Meritocracia. Terceiro, é uma nação totalmente autossuficiente, apesar de ser pequena, autossuficiente, porque a cultura governamental desse país, diferente de governos, como a gente tem no Brasil, governo de direita, governo de esquerda, acaba um governo entra outro, todas as obras se param, tudo se para, parece que tudo de novo. É um país que dá continuidade, independente do governo que entra, os seus projetos funcionam, se dão continuidade, termina, se administra bem os recursos públicos. Quarto, é um país com onde a educação é prioridade. Importantíssimo isso. E ainda mais eles têm um pragmatismo ideológico, são capazes de adaptar ideias que funcionaram em outros países e têm a tranquilidade de poder desenvolver isso na sua cultura, entendendo que se foi bom lá, pode funcionar aqui. Quinto, tem uma disciplina extrema. Um exemplo, se você for em Singapura, você não vai encontrar ninguém vendendo chiclete. Verdade isso. Se você vende chiclete, a multa é de $3.000. Você não vê ninguém mascando chiclete em Singapura, a não ser que seja um turista. E se pegam você vendendo chiclete, ou mascando chiclete, se você é de lá, te dão uma multa de $3.000. Porque o que acontece? Eles perceberam que tinham muito trabalho em limpar as ruas e limpar os ônibus públicos, principalmente embaixo dos bancos, onde a turma jogava o chiclete e colocava o chiclete debaixo do banco. Aí, ele falou assim, vamos então chegar aqui, já que o povo não sabe se comportar, a gente não vende mais chiclete e não se mastiga mais chiclete. Aliás, eu acho isso uma ótima ideia, estou aplicando isso a partir de agora na IBC. Multa de $3.000, porque pasme, meu irmão, se você levantar algumas cadeiras aqui, você vai achar chiclete debaixo da cadeira. Uau. Disciplina extrema.
Bom, mas isso faz de Singapura um local peculiar, um paraíso, vamos dizer assim, até porque é um contraste muito grande com o nosso país é grande em belezas naturais, mas a gente começa a ver essas diferenças, né, ideológicas, de governo, e a gente fala, meu Deus, como a gente está longe de certas coisas. E se a gente faz isso e vê que Singapura é um paraíso de se viver, nesse sentido, nesses contextos, mesmo rodeado por países com governos diferentes, até com países corruptos que o rodeiam, eles se mantêm puros, vamos dizer assim, né? Ou seja, só por decisões sociais aquele lugar se converteu, não espiritualmente, mas se converteu socialmente em um Gozen, como descrito na Bíblia. Gozen era uma região fértil no delta do Nilo, no Baixo Egito, onde Faraó deu essa região para os israelitas. A família de Jacó, durante o tempo que José estava ali no governo, para que eles vivessem ali com seus rebanhos. A terra de Gozen era conhecida por uma riqueza agrícola e também pela pecuária, sendo considerada a melhor parte da terra do Egito. Ali os israelitas habitaram na época do Êxodo. Então a Bíblia fala desse lugar onde Deus preparou para o seu povo, e ali aquele lugar estava protegido, ali naquele lugar o seu povo estava cuidado, pois viviam regras diferentes do resto do Egito. E esse lugar era um lugar que prosperava, era um lugar que progredia, porque todos podiam ver a diferença de quem vivia ali. Está me entendendo até agora, não? Amém? Amém mesmo? Não, eu repito tudo de novo, não tem problema. Agora, veja, não se trata somente de aspectos sociais ou culturais, porque pessoas também fazem diferença quando a gente vê mudanças em certas situações. Um exemplo, em 1980, os Estados Unidos passavam por uma recessão muito grande. Sam Walton é o líder e é o fundador do Walmart. Quem já conhece o Walmart? Ué, todo mundo conhece. Conhece o Walmart ou não? Sim. Temos aqui no Brasil. Naquele tempo, no tempo da recessão, Sam Walton então começa as atividades da rede de varejo dele, do Walmart. E nessa ocasião alguém pergunta, como é que você está abrindo sua loja no meio de toda essa recessão? Veja que interessante. E ele responde, eu sei que há uma recessão econômica, mas eu decidi não participar dela. Eu não sou parte dessa recessão. E hoje, o Walmart é a maior rede varejista do mundo, porque um homem decidiu tomar decisões de uma maneira diferente do que o mundo pensa e do que o mundo experimenta. Então, meu irmão, definitivamente não são somente vantagens geográficas ou governamentais ou sociais, como Singapura apresenta, que foram determinantes para uma mudança total do contexto daquela região deles, mas também são situações de decisões tomadas às vezes por pessoas, decisões corretas, que fazem a diferença em gerações, em cima de situações que a gente pode ver, ao mesmo tempo que situações difíceis a gente vive, e a gente pode ter escolhas de ter posicionamentos diferentes. Dá para me entender ou não? Amém? Então, ao mesmo tempo, pode-se estar em um mercado diferente, um mercado corrupto, um ambiente totalmente com problemas, e uma decisão individual, como Sam Walton tomou, mudar a sua vida, mudou a sua família, mudou as suas gerações. Ficou bilionário. Simplesmente porque você decide não participar de uma maneira que o mundo coloca como regras, como experimentos, ou como valores do mundo, e você então pode sim, através de Jesus Cristo, criar o seu Gozen, criar esse ambiente diferenciado, assim como Jacó viveu na época do Êxodo. E é sobre isso que eu quero falar, da possibilidade de você viver um Gozen. Gozen, lugar de bênção. Dá para entender, amém? Então, como eu disse, Gozen era uma cidade, ou seja, que existia no Egito, ou uma área que existia no Egito, onde José posicionou seu pai, seus irmãos, no momento de maior dificuldade econômica. E ali eles progrediram, ali eles prosperaram, ali se cumpriu a promessa que Deus havia dado a Abraão.
Olha que interessante. Porque Deus havia dado a Abraão que através dele sairia uma grande nação. Lembra-se dessa promessa que Deus fez para Abraão? Estão comigo, amém ou não? Amém. Ok, quem foi o filho de Abraão? Isaac. Quem foi os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Vocês sabem da briga de Jacó e de Esaú, tá certo? Agora nós vamos a ter a vida de Jacó, porque quando depois da briga de Jacó, Jacó vai embora, naquele momento do deserto que Jacó ora, não sabia que Deus estava aqui, vê os anjos subindo e descendo. Deus fala para Jacó, hoje eu vou mudar o seu nome. E Jacó passa a se chamar o quê? Israel. Bom, se Jacó passou a chamar Israel, Israel é o povo de Deus, é a nação escolhida de Deus. Dá para entender ou não? Como uma nação vem de gerações, a gente está entendendo, e a gente vê isso na Bíblia, que a nação de Israel, vulgo Jacó, tá certo? Nasceu a partir da descendência de Jacó. Então, quando Deus promete a Abraão que a partir da vida dele terá uma grande nação, se a gente for correr essa árvore genealógica, a gente vai chegar na vida de Jacó, que foi chamado Israel, a qual realmente nasceu de Jacó, a nação de Israel. Até aqui tudo bem? Quantos filhos teve Jacó que se chamava Israel por Deus? 12. Só quem vem na escola bíblica fala. Quantos filhos? Sem medo de errar. 12 filhos. Quantas tribos de Israel tinham? 12. Se você não sabia, cada filho de Jacó, Israel, era uma tribo de Israel. Se você for ver a história bíblica, o Velho Testamento, ele conta a história da criação, vai se vindo até Jacó, e aí começa a história de Israel, e depois, com o filho, o último filho que é Levi, Davi é da tribo de Levi, de Benjamim, desculpa, de Benjamim, você vem ali a raiz agora da tribo de Davi, e ali se chega-se a Jesus. Então, o que acontece? A história vai desenhando e vai crescendo e vai se mostrando na Bíblia, e se esquece um pouquinho das outras 11 tribos e se mantém na tribo da onde vem a genealogia de Jesus. Mas aqui em Jacó, em Israel, naquele momento, ele tinha 12 filhos. Mas você conhece a história. Isso aconteceu, até que acontece, Deus tinha dito para então Abraão que dele seria uma nação. Isso aconteceu quando chegou em Gósen, porque quantas pessoas chegaram em Gósen? 70 pessoas. Era a família de Jacó e seus filhos. Naquele momento de fome da história. 70 pessoas chegaram na família de Jacó. E quantas pessoas saíram no êxodo com Moisés? Que eram as mesmas pessoas de Israel. Cerca de 2 milhões de pessoas. Acabou de se criar uma nação. 70 pessoas não é uma nação, mas 2 milhões de pessoas é uma nação. Dá para entender? Eu brinquei hoje aqui na minha sala, eu falei assim, naquela época não tinha televisão, meu irmão, e os israelitas, meu Deus do céu, né? Tá certo que foi 400 anos, mas de 70 pessoas, teve 2 milhões de pessoas depois de 400 anos, e ali sai a nação de Israel, rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu para que a sua nação se estabelecesse. Então, ali naquele momento da história, Deus prosperou. Naquele momento da história, Deus multiplicou. Naquele momento da história, se cumpriu as promessas que Deus havia dado para o patriarca Abraão. Está comigo? Está me entendendo? Agora, isto também pode ser verdade para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Porque eu quero tratar aqui como nós podemos proteger a nossa casa, como nós podemos, com o nosso trabalho, qual é a nossa tarefa para nós vivermos um Gósen também dentro do nosso ambiente familiar, da nossa casa, para receber o melhor que Deus tem para a nossa vida. Amém ou não? Amém. E para a gente colocar, para nós estabelecermos essa perspectiva do que diz a palavra de Deus, nós vamos trabalhar em Gênesis 45. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero fazer um brevíssimo resumo. Então José, o filho número 11 de Jacó, provoca inveja nos seus irmãos. E os seus irmãos então vendem como escravo para o Egito. Aí de uma forma sobrenatural, depois de ser escravo, depois de ser preso,
ele se torna, é levado ao faraó, decifra o sonho de faraó e se torna o segundo homem do Egito. Agora, nesse momento, Deus naquele sonho havia previsto e havia mostrado a José que haveria fome na terra. E ocorre que o momento de reencontro, então agora, de José com seus irmãos, porque há fome na terra, já havia acontecido alguns anos disso, se eu não me engano são 2 anos, aí os seus irmãos vão então até o Egito comprar mantimentos. E ali José reconhece os seus irmãos, e agora há uma múltipla emoção dentro do ambiente do coração de José, porque, veja bem, puxa vida, estou vendo meus irmãos que me traíram, estou vendo meus irmãos que me enganaram, que me venderam como escravos, né? Fica pensando o que pode ter passado na cabeça de José naquele momento. Então veja, eu até entendo que talvez José podia ter pensado rapidamente, puxa, agora eu vou me vingar deles, né? Mas, detrás de tudo isso, também havia um conhecimento da parte de José, que Deus estava conduzindo toda aquela história. E aí, nesse dia que José encontra seus irmãos, é onde nós vamos começar a ler Gênesis 45, começando no versículo 1. Diz assim: então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: faz sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Deixa um comentário aqui antes. Basicamente, José estava vestido como um egípcio. Os egípcios, naquele momento, se maquiavam de forma diferente. Provavelmente, José devia ter uma coroa, talvez, ou alguma forma, talvez, de serpente na sua cabeça, que era muito comum, de ouro, porque ele era um maioral naquela situação. E seus irmãos, provavelmente, estavam careca também, porque era comum não ter os cabelos. Não tinha barba, não tinha nada disso. E os seus irmãos não reconheceram José. Essa que é a verdade. E José começa naquele momento, como a gente viu no versículo 1, fala assim, sai todo mundo aqui, porque a emoção chegou perto dele, fala assim, eu vou tirar tudo isso aqui, e fala assim, sou o José. Agora olha o versículo 2 em diante. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-te, chegai-vos a mim. Chegaram. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha que lindo isso. Porque já houve 2 anos de fome, é o que eu disse, no meio da terra, mas ainda restam 5 anos que não vai haver lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviasse para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, diz-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Olha agora o versículo 10. E habitarás, aonde? Na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, tua casa e tudo o que tens. Olha a situação, meu irmão, vê se você consegue imaginar. Pensa que José agora estava numa situação, foi o que ele quis dizer para os seus irmãos e para a sua família, olha, eu estou numa situação muito boa, eu estou numa situação muito confortável. E José disse para os seus irmãos assim, venham todos vocês, que eu vou sustentar a vida de vocês, porque vai haver fome, mas fique tranquilo, eu vou sustentar. E Deus me mandou para cá para que haja manutenção da nossa casa. Olha que é um propósito de Deus. Agora, é como se estivesse dizendo o seguinte, pode vir para cá que eu pago a conta. Imagina se Deus te prosperasse, para você chegar em toda a sua família, fala assim, pode ficar em paz aí. Tudo que tiver que pagar, eu pago. Beleza, irmão? Glória a Deus, né? Seria bom se chegar para os seus irmãos, cunhados não, né?
Não vale. Mas para os seus irmãos, né? Para o seu pai, para sua mãe, sogra, tudo bem, vamos lá, né? Mas chegar e falar assim, olha, gente, é o seguinte, Deus me prosperou, Deus me abençoou, tá certo? Fiquem tranquilos, aqui eu sustento tudo aqui agora. As contas são por minha conta. Não se preocupe. Oh, que beleza, hein? Seria demais, né? Só o cara chega aqui, pastor, vou falar com o senhor aqui. Quanto é a prestação aqui? Quanto está faltando pagar? Fique em paz, vou pagar. E pá! Ei, meu Deus, hein? Quem recebe a bênção de ser recebe a bênção? Outra, né? Tem que pagar, hein, meu irmão? Olha, tem que pagar. Mas não seria sensacional você chegar num nível, vamos pensar assim, né? Num nível de prosperidade, um nível tão grande que você pudesse viver essa realidade com a sua família? Não seria? A gente fala assim, mas é possível isso? Lógico que é possível. Lógico que é possível. Agora, José chegou nessa condição. Chegou nessa condição de falou assim, não, eu posso fazer isso, traz meu pai agora, está tudo por minha conta. Vem para Gósen, essa região que eu estou separando para vocês. Vocês vão estar perto de mim, aqui vocês vão poder cuidar do gado, cuidar das ovelhas, vai ter prosperidade, não vai faltar absolutamente nada. Mas veja, que Deus guardou José durante todo esse período para que ele chegasse nisso. José também se guardou para que chegasse nesse momento, ou chegasse nessa condição, nesse propósito que Deus tinha para a vida dele. Então veja que por trás de tudo isso, de todo o sofrimento que ele teve, de toda a luta que ele teve, ser preso, ser vendido como escravo, havia um propósito muito maior que Deus tinha para a vida dele. Algo muito mais poderoso e muito mais importante. Agora eu quero que você se atenta no versículo 9, porque olha a frase que José traz para o seu pai. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto como Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Agora só o comecinho do versículo 10. E habitarás na terra de Gósen. Até aí. Ou seja, vá para Gósen, é o que o José estava dizendo. E quando a gente olha para Gósen, eu separei aqui pelo menos 4 coisas que Gósen representa, e que representou aqui para a vida de Jacó, e que vai nos ajudar também a entendermos o que Deus tem como propósito para a nossa vida, para a nossa família, de bênçãos para nós. Eu quero que você saia nessa noite com essa consciência clara, convicta, do que representa para nós crentes vivermos nesse Gósen, nesse paraíso que Deus pode trazer para a minha casa e para a sua casa. Amém? Mas vamos fazer uma pergunta. Você crê que você pode viver um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de prosperidade, onde o Senhor pode te levar numa situação totalmente diferente daquela que você tem vivido? Amém. Amém. Temos que crer. Então a primeira coisa que eu vejo que Gósen representava, era um lugar de preservação. Diga aí, lugar de preservação. Muito bem. Gósen é o lugar de preservação familiar. E você tem que crer que Deus quer preservar a sua família. Você entendeu? Você tem que crer que Deus quer dar a oportunidade de te ajudar a preservar a sua família. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para preservar a minha família? Então, primeiro, temos que preservar a vida de nossa família. O que eu entendo que é essa vida de nossa família? Ou seja, eu tenho que trazer os recursos, como José trouxe, mas eu tenho que também ter a capacidade de preservar, além da minha vida, do meu cônjuge, dos meus filhos, preservar fisicamente, preservar mentalmente, preservar emocionalmente, preservar espiritualmente a minha família. José se levantou como essa pessoa que preservava a sua família. Consegue entender? Amém? A segunda coisa que José se levantou e que Deus quer te usar para preservar também o propósito de sua família. Além de você entender que Deus quer que você preserve a vida da sua família em todos os âmbitos, Deus quer que você também preserve o propósito de sua família. Porque cada família tem um propósito, você crê nisso?
Ou seja, cada círculo familiar tem um propósito espiritual e especial dentro do reino de Deus. E Deus quer te dar a capacidade de preservar esse propósito. Veja, quando você vem a Jesus, você está ligado a Deus para o resto da vida. Você crê nisso? Não. Vem a Jesus, a eternidade é o seu destino. Você está ligado a Deus. Mas o que isso quer dizer? Simples. Deus tem bênçãos geracionais para nossas vidas. Pode dizer amém sem medo, meu irmão. Há bênçãos geracionais para a nossa vida. Então você tem que crer que é um propósito por detrás de cada família. E isso tem que ser preservado. Mas também nós temos que preservar a identidade de nossa família. Temos que preservar a vida, o propósito, e temos que preservar a identidade. Ou seja, cada família também tem uma identidade. Cada família tem uma característica. E você não pode querer ou precisa ser igual um ao outro. Mas você deve saber preservar a identidade da sua família. Ou seja, há costumes, há cultura. E eu creio que tudo isso não precisa ser mudado, tem que ser preservado. Vou dar um exemplo. Eu vim da família do meu pai, com os costumes, com cultura. Minha mãe rígida, descendente europeia, tá beleza, sem problema. Fui educado nesse contexto. Casei com a Márcia, uma outra cultura, uma família diferente da minha. Quando eu casei com a Márcia, eu constituí uma nova família, a minha família e a família da Márcia. Cabral 2, está aqui. Nesse contexto, eu trouxe coisas da minha família, pegamos coisas da família dela, e ali constituímos agora um novo contexto, uma nova identidade familiar. E nessa identidade familiar, nesse ciclo familiar, eu eduquei meus filhos, eu os ensinei, eu dei valores. E eu mantive essa identidade conforme os valores que nós trouxemos de nossas casas, entendemos quais são aqueles que deveriam ser mantidos, tiramos aqueles que deveriam ser tirados, e nós trouxemos valores. Então vamos pensar em alguns valores que é uma identidade. Por exemplo, Deus é o Senhor da minha família. É um valor. Eu pergunto, Deus é o Senhor da sua família? Você entendeu? Dá para entender um valor, identidade? Segunda coisa que eu posso falar, sem medo de errar, eu ensinei meus filhos nos caminhos de Deus. Insisti com eles. Nós vamos para a igreja é importante. Preguei o evangelho dentro de casa para eles, com o exemplo e com a palavra. Isso é identidade. Eu tenho certeza que agora, meu filho já casou, junto com a sua esposa, eles vão fazer a mesma coisa que eu fiz com a Márcia, eles vão criar um novo conceito familiar. Mas os valores positivos, a identidade positiva, o propósito positivo, aquilo que vem como cerne de Deus, vão ser mantidos. E a gente tem que entender isso, nós somos crentes, nós servimos a Deus, nós amamos a Deus, essa tem que ser a sua identidade, meu irmão. Você não pode ter uma identidade do mundo na sua casa. Se você é de Deus, você é de Deus. O que é do mundo tem que estar fora. Já para ser quarta profética, né? Estou dando. Mas eu não sei ser profético também, né? Então o que acontece? Um exemplo, vamos pensar assim, uma coisa simples. Olha, a bebida alcoólica não combina com o crente. Pronto. Vamos pensar uma coisa simples. Se você não criar essa identidade do valor ser correto na sua casa, a sua família vai estar crescendo com uma identidade, um valor errado, com valores do mundo. Lá na frente você vai ter problemas. Então veja, nós somos crentes, imputa na sua família os valores da Bíblia, os valores corretos da palavra de Deus. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso é um valor, isso é pecado, e você vai ser feliz com isso. Você tem que preservar essa identidade da sua família com muita clareza. Meu irmão, vou falar uma coisa, você tem que cuidar com quem seus filhos se casam. Só 2 falaram amém. Tem que cuidar.
Eu tenho muitos exemplos, até familiares, as quais foi aconselhado, não case com essa pessoa. Casou, deu problema. Até isso a gente tem que pensar. Você é pai, você é mãe, ore pelo casamento dos seus filhos. Peça a Deus. E tem outra, aconselhe. Filho, não vai dar certo. Filha, não vai dar certo. Para com isso. Chora agora, porque depois para chorar depois é mais dolorido. Não tem jeito. Cuide das suas gerações. Cuide das suas gerações. Isso é identidade. Eu lembro que meus filhos eram pequenos, iam dormir na casa do meu pai, do avô, da avó. O que acontece? Eles contavam histórias de Jesus, contavam exemplos de milagres que Deus fez na vida deles. Isso é cuidar das gerações. Eu vou ser avô, que coisa louca, eu sou tão novinho e você já avô. Mas o que acontece? Um dos prazeres que eu quero ter para minha netinha que vai nascer é poder contar, poder falar de Jesus para ela, como avô, como avó, poder mostrar o que é a vida com Jesus, contar minhas experiências, para que ela marque o coraçãozinho dela, como marcou o coração dos meus filhos, o avô deles falando sobre isso. É um valor, é uma identidade. Por quê? Porque eu entendo que as minhas gerações vão continuar servindo a Deus, as minhas gerações vão continuar estando dentro da palavra de Deus, as minhas gerações vão continuar servindo ao Senhor, meu irmão. Você tem que ser intencional em certas coisas. Então seja intencional com a sua família, de cuidar, de preservar, de trazer essa identidade cristã, da sua fé que você tenha. Dá para entender isso, meu irmão? Diga amém. Então Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar ferramentas para que você possa preservar a sua família. Então, meu irmão, preserve a sua casa, a sua família. Amém? Mas Gósen representa também um segundo aspecto. Eu chamo de um lugar de prosperidade. Diga aí, lugar de prosperidade. É o lugar onde o seu chamado prospera e um lugar onde o seu talento também prospera. E Gósen era um lugar muito particular porque era o local mais próspero que tinha o Egito. Por exemplo, era o local onde havia pastagens para gado, para ovelhas. Porque era o local mais verde, o resto do Egito, meu irmão, era deserto. Mas em Gósen a criação poderia pastar. Agora, por que isso era importante para Jacó, pai de José? Ora, porque Jacó era pastor de ovelhas. Para os egípcios, ser pastor de ovelhas era algo menosprezado. Tanto é que José, quando vai apresentar Jacó para Faraó, está lá em Gênesis 46, 34, ele ainda fala para Jacó, ó, pai, é o seguinte, não fala para o Faraó que você é pastor de ovelhas. Mas Jacó acho que não sabia mentir, entendeu? Porque ele chegou e exatamente falou isso para o Faraó. Faraó, por respeito a José, né, quando ele pergunta, porque o Faraó perguntou, depois você vai entrar no capítulo seguinte, logo no começo, o Faraó falou, mas o que você faz? Ele falou, eu sou pastor de ovelhas. Os irmãos falam, a gente é tudo pastor de ovelhas. Ih, meu Deus, aí o Faraó dá uma de sem braço, assim, não, tudo bem, olha, fica ali com aonde José colocar vocês, pode colocar em Gósen, não há problemas, lá tem pastagem. E o Faraó manda eles para aquela terra de Gósen. Agora, em nenhum outro lugar do Egito havia um ambiente de qualidades, conforme aquela região. Então, para Jacó, um empresário, criador, pecuarista, não sei se pecuarista é de ovelhas, né? Mas o cuidador de ovelhas, aquele local era estratégico, ali eles conseguiram prosperar. Gósen é lugar de prosperidade também. E eu creio, meu irmão, que Deus tem condição de te posicionar, Deus tem condições de fazer você, assim como José posicionou sua família, Deus tem condição de fazer que você se reposicione, possa ajudar sua família, seus filhos, a ter direcionamento, a estar no lugar certo, a um favorável à sua vocação, para que a sua família prospere, meu irmão. Dá para entender isso? Olha, quando José, ele foi importantíssimo nesse contexto da sua família. E, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais também nessa situação da prosperidade. Há filhos nossos que não sabem o que vão fazer da vida. Direcione, mostre o caminho. Isso é prosperidade. Filho, isso aqui não dá certo, não funciona. Todo menino quer ser jogador de futebol, mas não sabe chutar direito, não é o Neymar, não é o Ronaldinho, não é nada. Filho, não adianta perder tempo querendo ser jogador de futebol, porque você não nasceu para isso não. Mas você é bom nisso, vamos atacar aqui, que aqui você é bom. Ou seja,
A família tem que estar unida, entender que o seu ambiente familiar, o seu gozem familiar, você precisa ser intencional. Deus quer prosperar, mas veja, Deus vai te dar ferramentas, vai te ajudar a posicionar a sua família também, meu irmão. Dá para entender? Eu trato de muita gente, e eu já tratei de pessoas, por exemplo, que a família inteira estava desempregada, parada, sem fazer nada. E aí vem pedir ajuda, pastor, ora. Pastor, ora. Eu falei assim, meu irmão, você precisa se reposicionar. Você precisa chegar para os seus filhos que estão parados, falei assim, precisa colaborar em casa. Ah, não conseguiu um emprego na sua área? Comece a trabalhar, porque está havendo necessidade, faça alguma coisa. Nós temos que ser intencionais nisso, dar direção, mostrar caminhos. Eu creio plenamente que Deus, quando a gente está em oração, e está em oração familiar, Deus vai nos levar a lugares onde talentos vão nos fazer prosperar, onde seus talentos vão fazer progredir, mas use, entenda que Deus vai usar você para isso e a sua família tem que estar unida nesse momento. Dá para entender, amém? O tempo está voando, mas senão eu ia dar mais alguns exemplos aqui. Mas há terceira coisa que Gósen me mostra. É um lugar de proteção, diga aí, lugar de proteção. Então Gósen era um lugar de preservação, era um lugar onde se prospera os nossos chamados, os nossos talentos, mas também era um lugar de proteção. Interessante, porque a Bíblia diz que quando as pragas chegaram no Egito, estou falando agora das 10 pragas que Moisés trouxe para o Egito. Enquanto havia escuridão no Egito, havia luz em Gósen. As moscas não entravam em Gósen. As pragas não entravam em Gósen. Na grande verdade, a gente precisa desmistificar um pouquinho a nossa mente, porque a gente é uma mente hollywoodiana. A gente vê o filme, a gente acha o desenho, o Príncipe do Egito, qualquer filme de Moisés, a gente acha que todos os escravos, junto com os egípcios, estavam no mesmo lugar. E não é assim. O Egito estava num lugar e o povo de Israel estava em outro lugar. Eles eram os escravos do Egito. Mas eles habitavam em outro local. E quando Deus trouxe as pragas diretamente para o povo egípcio. Mas o povo de Israel, que estava no Gósen, um lugar separado por Deus para eles, era protegido de todos esses males que o povo egípcio estava passando. Não é interessante isso? Então veja, imagina você estar sendo rodeado por pragas, é o que Gósen viveu, viu todo o contexto ao seu redor, rodeado das pragas da dificuldade, e eles estando com uma proteção especial e sobrenatural. Queridos, você tem que crer que na sua casa há proteção sobrenatural sobre você. Há proteção contra as pragas da enfermidade. Há proteção contra as pragas da imoralidade. Há proteção contra as pragas geracionais. Há proteção contra as pragas que o mundo tem para invadir nossa casa. Eles não têm poder para tocar nossa casa, não têm poder para tocar o nosso lar, não têm poder para tocar a nossa família. Quem crê, dá glória a Deus aí, meu irmão. Ó, meu irmão, a imoralidade não entra na nossa casa. Há uma proteção de Deus sobre o nosso lar, meu irmão. Por que tem isso, pastor? Por que temos a proteção? Porque nós não vivemos do mesmo modo que o mundo vive, nós não falamos do mesmo modo que o mundo fala, nós não adoramos a quem o mundo adora, nós estamos debaixo de uma proteção sobrenatural de Jesus Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o Gósen de Deus na nossa casa, na nossa família. Cremos em Deus que traz a proteção, creia em Deus que traz proteção sobre a sua casa, amém? E quarto lugar, Gósen é um lugar de provisão. Diga aí, lugar de provisão. Então, meu irmão, nós temos que crer em Deus. Temos que crer que Deus é o Gósen de nossa vida. Que Deus é a nossa provisão contínua. Amém? Eu não estou falando provisão, eu estou falando provisão contínua. Dá glória a Deus aí, Deus é a nossa provisão contínua. Agora,
Deus quer que você e eu prospere, meu irmão. Não há dúvida disso. Deus quer que a sua vida, que a sua família progrida. Deus quer que haja liberdade econômica sobre as famílias, aqueles que são filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai se tornar milionário. Pode ser que algum seja. Espero, oro para que algum seja e venha que traz esse presente para a igreja aqui. Mas assim, não é assim que funciona. Mas veja, você pode sim começar um caminho que seja bênção, por exemplo, maior do que foi para você, para os seus filhos. Você pode desenhar um caminho que, por exemplo, que será mais bênção ainda para os seus netos. E você entender que há uma progressão e há uma proteção de Deus, e Deus também, como eu disse aqui, Deus traz uma provisão geracional, mas também temos que ser intencionais contra isso. Na nossa casa tem que haver uma cultura de fé. Na nossa casa tem que ter uma cultura de trabalho, não de vagabundo. Na nossa casa tem que ter uma cultura de generosidade. Para que ter dinheiro se você não vai ser generoso no reino? Nós temos que trazer um legado para nossas famílias, um legado de pessoas trabalhadoras, honestas, tementes a Deus, dizimistas, que saibam lutar, que saibam prosperar, que saibam progredir, que saibam alcançar, que saibam buscar a provisão contínua. Eu ainda vou ministrar aqui sobre prosperidade mesmo. Estou preparando aqui um tema bem intenso disso aqui. Mas nós temos que trabalhar dessa forma. Talvez você se questione, mas pastor, como é que eu posso deixar a herança para meus filhos se não tem nem para mim? Como é? Pastor, eu tenho sonhos de deixar coisas para meu filho, deixar meus filhos encaminhados, deixar uma casa, recursos, deixar algum tipo de provisão. Mas você tem que pensar, meu irmão, na seguinte situação. Que não se trata de valores monetários, que é a grande importância para você deixar como herança ou como legado. Nós temos que deixar para os nossos filhos um legado que é intangível, não que é intangível, mas que é tangível, que é possível de ser adquirido. Então traga para eles os legados do trabalho, o legado de saber ter relacionamentos, de saber se mover em função das situações que a vida nos oferece, um legado de conhecimento de Deus, um legado de generosidade, porque se a gente tem isso e a gente traz isso como legado no nosso coração, nunca vai faltar nada na nossa vida, meu irmão. Esse é o maior legado, essa é a maior herança. O resto é consequência. Gozem é um lugar de provisão, da provisão contínua, onde você posiciona a sua família para que haja abundância, para que haja desenvolvimento e para que haja crescimento durante os tempos. Dá para entender, amém? Agora, para encerrar, para nós depois orarmos. Todas essas promessas, elas se tornam vazias se você não entender uma frase que José deixou ali para o seu pai. É uma frase aqui que mostra qual é realmente a importância de Gósen, e a importância que não era a importância geográfica, mesmo tendo todas as benéficas que aquele lugar tinha. Então, quando a gente vê o versículo 10, Gênesis 45, 10, vamos ver de novo aqui. Só a primeira parte. Vamos lá, todos juntos. E habitarás na terra de Gósen, estarás até aqui. Vamos de novo? E habitarás na terra de Gósen e perto de mim. Então repare o texto que diz assim: estarás perto de mim. Veja, aqui são palavras de José para o seu pai. Então o valioso aqui de Gósen não era a terra, mas era estar perto de José. Como diz o texto, estar perto de mim. Ou seja, perto de mim, é o que José está dizendo nesse texto, vai ter preservação. Perto de mim vai ter prosperidade. Perto de mim vai ter proteção. Perto de mim vai ter provisão contínua. Então, meu irmão, creia, o teu chamado vai prosperar. O teu chamado vai ter proteção das pragas. Porque vai estar perto de mim, é o que José está dizendo.
Agora, se eu te coloco em outro lugar, longe de mim, não acontece nada disso. Então, isso me faz agora remeter a João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Vamos ver aqui. Diz assim, todos juntos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque o quê? Sem mim o quê? Nada podereis fazer. Então, se você pensar, pensa comigo. José tipifica Cristo. E quando a gente olha a Bíblia, e a gente sabe disso, a gente vê que Cristo, em José, a gente vê tudo que um passou, depois a gente vê tudo que o outro passou também. Também foi preso, também foi traído. Consegue entender isso? Agora, a gente também vê como Deus prosperou José. E ponho a me pensar no seguinte ponto, que há famílias que tratam de crer em Deus somente pelas coisas que o Senhor fez por elas. É muito fácil crer em Deus quando você está sendo abençoado e prosperando. Mas esquecem que a maior chave está em nos aproximarmos de Deus. É aí que é o segredo. Então, enquanto a sua família se aproxima de Jesus, enquanto seu casamento se aproxima de Jesus, enquanto seus filhos se aproximam de Jesus, enquanto você com os seus negócios, com a sua forma de viver, se aproxima de Jesus, você constrói um gozem para a sua casa. Então o que eu tenho que deixar para nós nessa noite? Se aproxime de Jesus. Eu pergunto, quão perto você está da palavra de Deus? Quão perto você está com a sua relação com Deus? Quão perto você está de Jesus? Porque o grande conflito que a gente vê no meio cristão é a busca da prosperidade, a busca da bênção, a busca da cura, a busca de resolver os problemas. Tudo bem. Mas você está querendo as consequências, esquece de buscar na proximidade, na causa. Está ali, nós temos que estar em Deus. Então, enquanto você manter a sua família por perto, enquanto você manter os seus filhos próximos de Jesus, você constrói um gozem para a sua casa, para a sua família. Aí você vai dar conta que você vai estar conseguindo ter preservação. Você vai estar conseguindo ter prosperidade. Você vai estar conseguindo ter proteção. Você vai estar conseguindo ter provisão contínua. Porque não se trata de você. Se trata o quão próximo você está daquele que é o provedor na sua vida. Se você estiver próximo de Jesus, você vai experimentar o que a família de Jacó experimentou por estar perto de José. E a minha oração é que você, quando sair desta casa aqui hoje, entenda que eu tenho que procurar estar próximo de Jesus. Mas você pode me perguntar, como eu faço isso? Bom, comece com o simples. Amanhece o dia, ore. Comece se relacionando com Ele a partir do momento que você sai de casa, a partir do momento que você acorda. Todos os dias você pode ler a palavra de Deus. Todos os dias você pode ter um momento de comunhão, de particularidade no seu relacionamento com o Senhor. Orar, ler um texto da palavra de Deus, aprender. Todos os dias, abençoe seus filhos. Seus filhos saem de casa e você não fala nada. Nem ora com eles. Nem declara uma palavra profética de bênção para a vida deles.
Então não saia de casa sem uma oração, pedindo que Deus abençoe o seu dia, pedindo que Deus afaste o inimigo, as tentações, as ciladas de Satanás, pedindo que o Senhor guarde a sua casa, a sua vida, pedindo que o Senhor te traga de volta em segurança. Ah, mas Deus sabe de tudo. Sabe, mas Ele quer relacionamento com você. Ele quer estar próximo. E você por que você quer estar distante? Quer viver o gozo de Deus? Traz para próximo o Senhor. Dá para entender? Amém? Meu irmão, dê graças a Deus pelo seu dia. Há muitos que estão no hospital agora, nesse momento. Há muitos que estão com muitos problemas e você está aqui. Você já pensou que hoje você almoçou e você jantou? Você já pensou que você às vezes não agradeceu a comida que você comeu? Ah, pastor, mas comi tão fraquinho arroz e ovo. Mas arroz e ovo é gostoso. Eu falei assim, não comi nada. Comi uma coxinha. Ok, agradeça a Deus pela coxinha. Tem gente que não tem o que comer. E você não agradece a Deus o que Ele tem lhe dado? Você não ora com seus filhos na mesa? Você não ensina esse caminho para os seus filhos? Cada um pega o celular, pega o prato, vai comer na frente da televisão, qualquer coisa, leva para o quarto. Você esquece do ambiente familiar, do ambiente de mostrar a mesa que ali a gente agradece ao Senhor a provisão, ali a gente agradece a Deus, ali tem um momento de relação familiar. Meu irmão, você tem que sair hoje daqui percebendo o quão perto ou quão longe você está de Deus. Como está a sua proximidade de Deus. Para que você possa viver o melhor que Deus tem para essa terra, para a sua vida. É só isso. A resposta da bênção que Jacó teve naquele momento e a prosperidade do nascimento dessa nação se resumiu na proximidade e na proteção que José trazia. E a palavra de Deus fala que nós também somos filhos enxertados na árvore de Abraão. José não está presente no nosso contexto, mas no nosso contexto está Jesus Cristo, que é muito maior do que José. Nosso gozo, meu irmão, não depende de governo. Nosso gozo depende de quanto nós estamos perto de Jesus. Se você entendeu, dá uma glória a Deus. E eu quero orar pela sua vida. Vamos colocar em pé. Porque às vezes a sua luta diária, luta familiar, pode estar dentro de um desses 4 situações que a gente percebeu aqui. Às vezes é na provisão, às vezes é na proteção. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus hoje quer que a gente tenha um entendimento que podemos ser melhor do que somos, que podemos nos relacionar melhor do que estamos nos relacionando com o Senhor. Porque se quisermos viver a bênção de Deus, que quisermos que a nossa casa, a nossa família viva o melhor de Deus para essa terra, a gente tem que trazer o Senhor para dentro da nossa casa. E é isso que eu peço a você, com muita tranquilidade. Se podemos fazer melhor, vamos fazer o melhor. Se temos que corrigir, vamos corrigir. O altar serve para isso. O altar serve para consertos, para falar: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Se eu estou distante, eu quero me aproximar. Quero ter experiências novas com o Senhor. Quero viver a tua provisão. Quero viver a tua proteção. Senhor, faça isso na minha vida. Esse é o altar de Deus. É o momento que a gente entende e que a gente se apresenta ao Senhor para termos um novo começo, um novo entendimento e viver os resultados melhores que o Senhor tem para nós. Enquanto louvamos, eu vou orar por sua vida, mas eu gosto de orar no altar, você sabe disso. Você que sentiu-se um toque no coração,
Assim, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais, eu quero que a minha casa prospere, eu quero levar minha casa para um gozo de Deus, eu quero levar ter um compromisso com o Senhor. Vem para o altar, vamos orar nesse sentido enquanto louvamos. Apresentando a Deus agora a sua vida, a sua família, aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, o que é a luta, o que é a preocupação, aquilo às vezes que tem falhado. Veja, o que Deus promete para você hoje é uma preservação. Deus promete a prosperidade, promete a proteção, promete a provisão. Mas às vezes a gente está distante e o Senhor quer proximidade. Começa a falar: Deus, estou pronto para estar próximo do Senhor, estou pronto para seguir teus princípios, para me posicionar corretamente. Perdoa as minhas falhas, perdoa meu distanciamento. Vai falando com Deus, vai abrindo o seu coração. Deixa Deus ministrar na sua vida de uma forma poderosa, tremenda. Outros pastores estão aí orando por você também. Esse é o momento da entrega. Esse é o momento onde Deus vai falando, Deus vai confirmando no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem, Pai, agora trabalhar no nosso coração. Deus, como entendemos a Tua palavra, confiamos, Senhor, que o Senhor é quem cuida dos nossos passos. Deus, como vimos, Senhor, na história de José, de Jacó, de Israel, o Senhor sempre tem um local especial para nós, um gozem celestial. Deus, e a Tua palavra diz que este gozem é a nossa casa. Pai, assim, ó Deus, consagramos o nosso lar nesta noite, porque confiamos que o Senhor tem bênçãos para nós. Assim, Espírito Santo, traga, Senhor, no nosso coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Confiamos no Teu agir, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, traz uma preservação do nosso lar. Deus, afasta tudo que é do mal, tudo que é pecado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, declaramos aqui que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Declara aí: minha casa pertence ao Senhor Jesus. Meu Deus, mas também cremos que o Senhor tem prosperidade para o nosso lar. E eu sei que há situações de dificuldades, mas o Senhor é o nosso provedor. Confiamos em Ti, Senhor. No pior momento da história, o Senhor deu escape para essa família, porque o Senhor tinha propósitos. E ó Deus, eu sei que o Senhor tem propósito com cada família aqui representada. Eu sei que o Senhor tem, ó Deus, propósito, Senhor, não só para essa geração, mas para gerações futuras, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Então, Pai, em nome de Jesus, prospera, abençoa, abra portas, direciona caminhos corretos, caminhos santos.
A tua palavra diz que o Senhor também é proteção. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, traga uma proteção sobrenatural agora para nossos lares, para nossos filhos, nossos netos. Deus, que haja proteção do Senhor. Põe teus anjos, Pai. Deus, protege da imoralidade, protege do pecado, protege dos dias maus, da enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus, vem transformar, Senhor. Transforma em nome de Jesus e traz segurança. Pai, confiamos em Ti, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor também tem provisão contínua, glória a Deus. Pai, que Teus filhos vejam a provisão que há em andar com o Senhor. Meu Deus, que cada um experimente a Tua provisão, aquela que é sobrenatural, aquela que somente o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos ao Senhor, Deus, vem para perto. Pai, queremos nos aproximar do Senhor, Deus. Queremos estar perto de Ti. Pai, perdoa porque às vezes nós nos afastamos, às vezes nos tornamos frios. Mas hoje o Senhor, oh Deus, mexe no nosso coração. E começamos a entender que, ó Deus, para ter vitória, Deus, o Senhor precisa estar em nossa casa. Assim como o Senhor fez, ó Deus, lá com Obed-edom, quando a Tua arca foi para a casa daquele homem, a prosperidade do Senhor chegou. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor está entrando nos lares, das casas dos Teus filhos nessa noite, com a bênção do Senhor, com a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, transforma o que precisa ser transformado. Muda, Senhor, vem com a Tua presença para nossos lares, Senhor, e faça os milagres, as mudanças necessárias em nossa casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos necessidades, entregamos, ó Deus, nossa vida, futuro, saúde, situações que temos enfrentado, mas cremos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então estamos aqui para declarar que somos Teus filhos, confiamos no Teu agir, Senhor, e ó Deus, e queremos que andar junto com o Senhor, junto com os Teus propósitos, Pai, crendo que o Senhor a partir de hoje estabelece tempos novos, tempos de vitórias nas nossas vidas, e assim adoramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor já fez e vai realizar, no nome de Jesus. Quem crê adora o Senhor, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.